Mas antes de falar sobre isso, dá para você explicar o que é inteligência artificial em uma frase ou não? Ou em um minuto? Ou não dá? Acho que dá. Sim, óbvio, não vou cobrir tudo, né? Mas uma explicação. Mas tipo, sei lá, para minha mãe que vai ver isso aqui, se bem que não vai, mas tudo bem, mas, mas para minha mãe que vai assistir isso aqui, o que é inteligência artificial? Cara, assim, a definição formal, acho que não é o que vai ajudar a gente mais aqui. Eu gosto de pensar o seguinte, né? Se você, quando a gente fala de inteligência, é um negócio amplo e que a gente não tem nenhuma definição clara na filosofia, na ciência, não sei o que, blá blá blá. Vamos falar de conhecimento, tá? Que eu acho que é mais útil para a gente. O conhecimento pode ser dividido em duas partes: o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Uhum. Tá? O explícito é o que você sabe explicar. Fala assim, Cava, como é que eu faço uma multiplicação? Ah, você vai me explicar. Então, assim, tudo que você consegue transformar num processo, numa fórmula, num algoritmo, você consegue botar para fora. Se o termostato está em 25, aumente esse motor para a temperatura cair, sei lá. É isso. Isso. É if isso, then that, né? If... Isso, mas isso é o seu conhecimento. Isso partiu do conhecimento explícito de alguém. Perfeito. Isso saiu da cabeça de alguém que codificou isso. Uhum. Né? Agora, a outra parte do conhecimento é o conhecimento tácito. O que é isso? Você olha para sua filha e você sabe que é sua filha. Às vezes. Ok, a maioria das vezes. Né? Mas eu você não falo, sabe explicar por que me que explica como é. Por que eu sei que ela é minha filha? Exato. Eu Você vou pode explicar, falar. não, porque é a cara dela. Tá, mas é a cara dela, mas como assim a cara dela, né? Exato. E se eu te pedir para explicar no nível que uma máquina precisa dessa explicação, ou seja, toma aqui esse monte de pixels, que na verdade é um monte de números, Uhum. e faz uma conta para me falar se é sua filha ou não. Né? Cara, você não vai conseguir fazer isso. Né? O próprio Google ficou anos tentando ensinar um computador não, um computador a dirigir um carro usando esse método explícito. E Uhum. cara, desculpem os pesquisadores, mas o resultado era incomparável com o que o Tesla faz hoje. É. Né? Mas era uma linha onde a inteligência artificial não estava evoluída e era o que a gente tinha em mãos. Sim, sim. Né? E o que a gente descobriu é que assim, cara, ia ter que colocar tantos bilhões de possibilidades que primeiro nunca ia estar pronto e Exato. segundo, a hora que tivesse pronto ia ser uma bagunça tão grande para atualizar, para organizar, para ver conflitos que Imagina, cara, o Tesla ele faz coisas incríveis hoje, mas imagina isso, o Tesla rodando no Brasil, cara. Tem quantidade de situações que ele nunca viu que tipo, não dá em São Paulo. Para começar, ele ia ter que aprender que nenhuma moto para no farol e nenhuma moto anda na mão correta. Todas na contramão. Né? Isso é... Enfim. Mas tudo bem, vamos lá. Conhecimento explícito e tácito. Aí você tava falando sobre isso. Você estava falando sobre conhecimento para explicar a inteligência artificial. Gostou? muito Bom, bom né? também, mas prefiro o primeiro. Eu gostei dos dois. É que esse aqui, cara, eu acho que ele cabe bem também com outras coisas. Tipo, sei lá, um macarrão, alguma coisa assim também. Não, os dois são incríveis, É. mas eu acho que eu, enfim, gosto mais do primeiro. O Foca já está preparando ali pra gente. Aí a gente já vai experimentar o outro também. Beleza. Mas volta lá. Conhecimento Então, explícito, tácito. conhecimento explícito, conhecimento tácito. Agora a gente já sabe o que é cada uma dessas coisas. Uhum. Então, existe um paralelo com a computação. Então, tem dois paradigmas de computação. O primeiro a gente chama de paradigma de von Neumann, que é isso que você estava falando. Se acontecer isso, faz aquilo. Uhum. E o outro é aprendizado de máquina. O que é? São técnicas onde a máquina tem que aprender a fórmula que vai te dar a resposta. Uhum. Você tem a pergunta, você tem a resposta e ela quer que ela aprenda a fórmula. Tá? Nem todo aprendizado de máquina é assim. Isso que eu falei é o aprendizado de máquina supervisionado. Mas ele ilustra bem essa diferença entre os dois paradigmas. Olha que bonitinho aqui. Consegue botar na tela aí? Olha que bonitinho. Esse aqui, ó, o prato não tá quente, mas cuidado que tá quentinho o negócio aqui. Vai lá. Pega um que eu vou pegar um também. Esse é o... Deixa eu ler aqui.
Cebola caramelizada com fungo e porcini. Ô Focas, não tá com muito ganho o microfone, não? Tá um pouquinho, se vocês chegarem com o microfone um pouco mais próximos de você, eu posso baixar um pouquinho aqui. Só terminar de mastigar. Uhum. Nossa, eu gostei bastante desse, hein? Muito bom, Focas. Obrigado, viu? Você pegou um ou não? Imagina, disponha. Eu como no final do programa, não se preocupe. Você acha, né? Se sobrar. Eu deixei 2 aqui reservadas pra mim, que eu não sou bobo. Não, mas Cara, tem bastante aqui. Esse é o que eu tinha menos expectativa e até agora foi o melhor. Você botou o arroba deles na tela, né? Bota de novo, que assim, pra quem tá no Spotify, é Fung Caruso, tá? Da família Caruso. Pra quem não sabe, Fung é F-U-N-G-H-I, Caruso normal, né? C-A-R-U-S-O. Legal, obrigado, Focas. Vamos lá. Antes, você está mastigando, deixa eu comentar um negócio. Eu costumo usar várias outras maneiras de explicar a inteligência artificial que são mais conceituais. Uma delas é dizer o seguinte, falar, olha, praticamente tudo à nossa volta hoje usa código. Um carro hoje tem mais linhas de código do que um avião tinha há 10 anos atrás. E nós estamos falando da nova evolução do código. Então, por que eu faço essa explicação? Para mostrar que, assim, cara, não importa o que você saiba sobre inteligência artificial ou não, até porque, como você está falando, o nome é muito ruim, né? Inteligência é um nome muito ruim, que dá entendimentos errados, etc. E tal. Até porque a gente usa muito errado isso, né? Todos os produtos são smart alguma coisa, né? E às vezes o produto é smart porque se ele simplesmente tem uma bobeira a mais, ele já é smart. Sim. Então os produtos que são smarts há 2 anos atrás viraram burros, os produtos smarts hoje daqui 2 anos vão ficar burro também, né? Então tem essa questão também cultural, enfim, e tudo mais. Mas quando eu dou essa explicação, essa é uma das explicações que eu dou, fica claro que assim, olha, não importa o que é o que não é, mas importa que assim, absolutamente tudo vai ter um upgrade muito considerável. Porque é um próximo estágio na programação que é realmente um salto grande. Então acho que é uma maneira conceitual. Mas agora que você mastigou, complementa lá. Você está falando de conhecimento tácito, explícito. Conhecimento tácito explícito tem uma relação direta com programação tradicional e aprendizado de máquina, né? E o aprendizado de máquina, ele, enfim, quando a gente está falando daquela renascença lá, que o time do Hinton ficou um tempão trabalhando no laboratório, teve o breakthrough do backpropagation, e aí as coisas começaram a dar certo. Começaram a dar certo aonde? Né? Em reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, sei lá, todas essas coisas da Siri, todos os outros assistentes, seriam impossíveis sem o que a gente chama de inteligência artificial hoje. Né? Mas a gente ainda não sabe exatamente quais são os limites. Porque uma coisa que era, sei lá, uma limitação computacional do passado, ou uma limitação mesmo teórica, elas estão sendo vencidas muito rápidos, né? É aquela coisa que eu falei de a cada 3 meses, né? Então, a gente já sabe coisas que não deram certo, a gente não sabe por quanto tempo elas vão continuar não dando certo, né? Mas você que está muito a fundo nessa história, realmente não dá para saber onde vai chegar. Cara, é chute, é opinião. Tudo bem, mas a gente sabe que é uma porrada muito grande. É uma porrada muito grande. E as coisas estão muito aceleradas agora por uma série de fatores, né? Primeiro o que você falou, essas evoluções que tiveram nos últimos anos com esses caras. Você acabou de falar também de processamento. A gente tem uma abundância hoje de processamento, e quando eu falo de abundância não é só custo, né? Tipo, você que está de cueca em casa, você consegue ter acesso a um Amazon, ou um Google, ou um Microsoft, uma nuvem, Sim. que vai te dar um poder de processamento que há 10 anos atrás era inimaginável. Inimaginável. Que mais? Que mais está contribuindo para... Sensores, por exemplo. Uma quantidade muito grande, também acessível de sensores. Assim, a quantidade de dados que a gente gera é ridícula. É ridícula, né? E a máquina ela vai aprender essa transformação que a gente não consegue explicar olhando para o dado, né? Sim. Seja olhando para o dado e para uma resposta, seja olhando só para o dado, ou seja, sei lá, interagindo como se fosse um jogo com o dado.
mas ela precisa do dado. Sem o dado nada acontece, né? Então, Uhum. E hoje a gente está gerando uma quantidade brutal, né? Não só gerando, mas é muito acessível, né? E tem uma série de ferramentas que a gente consegue acessar, inclusive pessoas, né? Tipo, eu não sei se a Amazon ainda tem aquele MTurk, que é um sistema que você paga para eles lá e você tem acesso a pessoas. Então, se você quiser, por exemplo, categorizar pratos de comida, você pode mandar um monte de fotos. milhões de fotos e eles vão distribuir esse monte de pessoas que vão dizer isso aqui é arroz, isso aqui é feijão, Uhum. né? Ganhando centavinhos de dólar por Sim. cada classificação. Mas é uma coisa que você fica imaginando você ter que contratar um monte de gente aqui no Brasil para fazer isso e não é viável, não é rápido, enfim. Tem todas essas questões. Legal. Mas continua a sua definição. E eu queria saber o seguinte. Tem muito de inteligência artificial é baseado na história do cérebro, certo? Ou inspirado no cérebro. Quando a gente estava conversando lá atrás, falei do Perceptron. O que é o Perceptron? O Perceptron foi assim, vagamente inspirado no funcionamento de um neurônio. Uhum. Então, o Perceptron em si, ele é como se fosse um neurônio só. Quando a gente fala de umas redes neurais, a gente está falando de vários desses conectados, né? E foi justamente isso que o Hinton facilitou, né? Esse backpropagation permite você colocar mais neurônios e fazer com que a informação chegue de volta até a primeira camada. Uhum. Tá? Mas uma coisa muito interessante do Perceptron é que originalmente ele foi pensado para ser uma máquina. E, cara, isso há muito tempo atrás, né? 1950 e pouco. É. E era muito doido, porque os pesos, né, falando de forma grosseira, imagina que você tem as entradas, que você converteu tudo para número, aí você tem as conexões que vão passar pelo neurônio. Uhum. Né? Puxa mais o mic aqui. Obrigado, Márcio. Imagina, que vão passar pelo neurônio. Aí, cada uma dessas ligações tem um peso, que a gente vai aprender, que é isso que a gente aprende. Né? Uhum. Começa aleatório, você faz a conta e vê se o resultado deu certo ou não. Se dependendo disso, você volta e vai ajustando esses pesos. Basicamente é isso. Só que no Perceptron, isso era uma máquina, cara. Então cada peso era um potenciômetro, que tinha um robozinho, um motorzinho que ajustava a posição dele para fazer esses ajustes da mesma forma que a gente faz hoje tudo digital. Mas quando você olha os primeiros computadores também era uma coisa muito doente, né, cara? A capacidade que esses caras tinham de fazer uma coisa com poucas ferramentas era... Não, você olha para o que o Turing fez, é incrível. Né? Não, total. Incrível. É ridículo. Mas você consegue explicar a história de qual é a relação com o cérebro ou não? Por que a gente chama de rede neural? É só um conceito ou não? É só uma metáfora? Não, porque os neurônios, como eles funcionam, né? Ele recebe informação de vários outros neurônios e em função disso ele vai disparar ou não. Tá? Então é nesse sentido que o Perceptron é inspirado no neurônio. Mas na prática você tem os pesos, você passa por uma função que a gente chama de função de ativação, que é uma sigmoide, é só para não ser sempre linear, e aí você conecta em outros e faz uma cadeia disso. Tá? Mas, então quando a gente está falando, é inspirado como o cérebro funciona, é inspirado nesse nível de entendimento do cérebro. Eu aposto que um neurocientista atual, ele já tem um conhecimento muito mais sofisticado do cérebro do que isso, né? Uhum. Mas isso é o que o pessoal conhecia na época, e eles falaram, legal, vamos conectar várias coisas, e às vezes ele dispara, às vezes ele não dispara. Entendi. Né?